Chamar eles depois ou agora, João? Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos que estão conosco, sendo que estamos realizando esta audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei 017 de 2025, que busca estabelecer o plano plurianual do município de Santa Rosa para os próximos 4 anos, 2026 a 2029. A Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos é composta pelos seguintes vereadores: vereador Josemar Ademir Gerhard Quick, Vitor Daniel De Conte e Enzo Fontana de Mello. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida pelos canais de comunicação da Câmara, através do site, Facebook e do YouTube. De igual forma, comunicamos que o prazo final para apresentação de emendas se encerra no próximo dia 30 de junho de 2025, às 17 horas. Estão conosco aqui então e fazem, além dos integrantes da comissão, fazem parte da mesa dos trabalhos, senhor vereador Maicon Zamboni, secretário municipal de Administração e Fazenda; Ademir Pies, diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças; Ademir Rosa, secretário de Gestão e Governança. Também a Liege, da Contabilidade da Prefeitura, os colegas vereadores, todos presentes, pessoal que nos acompanha no plenário. Convido o vereador Vitor De Conte para fazer a leitura do edital de convite para esta audiência pública, que foi publicado junto ao Pelourinho do site da Câmara e nos jornais Noroeste e Gazeta Regional. Vereador Vitor, então, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais presentes. Convite para a audiência pública. A Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos da Câmara de Vereadores convida a população em geral para participar da audiência pública, que será realizada no dia 26 de junho de 2025, quinta-feira, com início às 18h30, junto ao plenário Ettore Alberto Beltrame, na Câmara de Vereadores, ocasião em que estará sendo demonstrado e discutido o projeto de lei número 017 de 2025, que estabelece o plano plurianual, PPA, do município de Santa Rosa para o período de 2026 a 2029. Também informamos que a audiência pública será transmitida e poderá ser acompanhada através do Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa. Santa Rosa, 16 de junho de 2025. Esse é o convite, senhor presidente. Obrigado, vereador Vitor. Devemos efetuar alguns esclarecimentos do funcionamento da audiência. Duração máxima dessa audiência pública será de até 2 horas. Primeiro vamos ouvir os representantes do Poder Executivo. Após será aberto espaço para perguntas e destaques pelos vereadores presentes e logo após para os demais presentes na audiência pública. Então, de imediato, passamos a palavra aos representantes do Poder Executivo para suas considerações e apresentação sobre o projeto de lei 017 de 2025, referente ao PPA para os próximos 4 anos. Então, palavra com o nosso Executivo. Boa noite, senhor presidente, vereador Quick, ao vereador Vitor, vereador Enzo. E esse é o momento, então, de nós, da comunidade, participar da apresentação então, do PPA, desenvolvido então para o nosso secretário Ademir Rosa, juntamente com o pessoal, a Liege, Ademir Pias, todas as outras demais secretarias, né, Ademir? E parabenizar já pelo plano. E dizer e reforçar esse compromisso que o prefeito Anderson Mantei, vice Taquari, e toda a gestão tem compromisso com a comunidade, né? Ressaltando o nosso foco, que é as pessoas.
De nada adianta nós estarmos lá se não trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, uma melhor oportunidade de vida, tanto desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico. Tudo isso é prestado, é feito, e esse PPA é em cima disso aí, trazendo melhorias na vida das pessoas, que é para isso que nós estamos lá, e para isso que o prefeito Anderson Mantei e também o Taquari, é o foco deles, né? Nesses eixos principais, economia, pessoas e também na qualidade dos serviços públicos. Então, da minha parte é isso aí, desejar uma boa noite e depois a gente vai tirando as dúvidas aí que surgirem. Pode passar sim, Ademir, na tribuna. Boa noite a todos. Cumprimentar todos os vereadores da comissão e os demais vereadores que se fazem presente, a comunidade, pessoal que está nos acompanhando também pelas redes sociais, enfim, todos que têm uma participação de alguma forma dentro de todo esse processo. Então, nós vamos fazer a apresentação do nosso plano plurianual, que ele é válido, então, para os próximos 4 anos, contando a partir de 2026. Eu trago aqui um breve descritivo do que é o plano plurianual, por mais que a grande maioria já tenha ouvido, mas para quem não tem esse conhecimento, é importante a gente dizer que o plano plurianual ele está previsto, então, dentro de um planejamento governamental, onde na Constituição, no artigo 165, estabelece, então, de forma regionalizada as diretrizes, todos os objetivos da gestão pública, todas as ações, tudo o que resulta em bens e serviços para a população. O PPA, então, como eu falei, ele é para 4 anos, sempre considerando que precisa ter uma continuação de uma gestão pública. Ou seja, essa gestão ela vai até 2028, porém a gente já tem planejado o ano de 2029, que a próxima gestão possa ter continuidade dentro dos serviços, já parametrizado todos os seus orçamentos, enfim, toda a estrutura de uma gestão pública. Então, o PPA ele foi construído com base em alguns eixos, tá? Primeiro, alinhado com o nosso planejamento estratégico, onde ele define os 3 eixos, que é a parte institucional, a parte humana e social e a parte de infraestrutura e economia. Toda essa estrutura, ela está como base, como o secretário Maicon comentou, sobre a qualidade de vida, onde a gente olha todas as secretarias, todos os objetivos que foram traçados dentro do plano de governo, traçado dentro dos programas já existentes e as outras situações que foram, ao longo do tempo, identificadas como oportunidades de melhorias e, em especial, a melhoria dos serviços públicos. Então, olhando a qualidade de vida, olhando o desenvolvimento sustentável, olhando, então, a geração de trabalho e renda, enfim, olhando todos os campos onde tem os segmentos produtivos. A qualidade dos serviços públicos, então, olhando um governo mais próximo do cidadão, olhando a transparência e toda a estruturação e qualidade e eficiência dos nossos serviços. O que a gente mapeou dentro desses valores, então, de orçamentos que a gente vai falar daqui a pouco? Então, como tu não sabe exatamente tudo o que vai acontecer, a gente sinaliza alguns parâmetros de dados para a gente formar o nosso orçamento. É importante dizer que isso é um orçamento. O que tem que nos guiar aqui é as ações e os programas que a gente já tem definido dentro da gestão. Então, se nós olhar
Aqui nós usamos como base o orçamento desse ano, de 2025, e colocamos os percentuais nos parâmetros já conhecidos. Então, nós estamos considerando para 2026 um aumento de 7,53%, que é a inflação média, a variação e o fator de crescimento do PIB. Então, essa é a base que a gente utiliza. Depois, para 2027, nós estamos considerando um aumento de 6,21%, 2028 um aumento de 6%, e para 2029 estamos considerando então 5,8% de aumento no nosso orçamento. Então são os parâmetros que a gente conhece. Como eu falei, é importante falar que é um orçamento porque pode ter outras variáveis que possam acontecer no decorrer dos tempos e pode ter alguma variação aí. No final eu apresento a variação que deu nos anos anteriores, mas na média ele variou em torno de 35% do nosso orçamento para cima. Que isso então mostra um crescimento e tanto que a gente consegue hoje fazer diversas obras na cidade, como todo mundo sabe. A gente tem um canteiro de obras no município devido ter acontecido o que a gente projetou e com um aumento considerável. Eu trago aqui um resumo do que é o nosso orçamento. Não tem como nós olhar todas as ações dentro desse tempo, mas eu trago alguns resumos para vocês só entenderem como que foi composto todo o nosso plano. Então eu trago aqui o exemplo da área da saúde, onde a gente tem seis programas que estão relacionados, cada um... Opa, passou água. Esse aí, tá bom. Desculpa. Então, nós temos 6 itens que são determinados como programas. Então, aonde tu classifica todas as tuas contas, como rede de urgência, rede hospitalar, a vigilância em saúde, atenção básica em saúde, assistência farmacêutica, saúde de média e alta complexidade e gestão do SUS. Então, para cada um desses programas, então a gente define todas as ações, todas as metas e um valor do que a gente tem como objetivo de gastos ou de investimentos dentro da área da saúde. Então, só como exemplo, a área da saúde, nós temos uma previsão para os próximos 4 anos, o mínimo de 878 milhões. Para ser mais preciso, 878 mais 937 mil. É muito dinheiro. Se nós aplicar aí a média que tem dado de variação, nós vamos chegar a um investimento na área da saúde para os próximos 4 anos na casa de 1 bi. 1 bilhão de reais investidos na área da saúde. Então, eu trago aqui para quem está olhando, cada um dos objetivos que a gente tem, a gente coloca as ações, coloca os indicadores e quais são as metas para atingir em cada uma dessas ações. Seguindo, nós temos para cada secretaria, a gente tem um programa onde tu vai definindo todos os valores. Vamos pegar aqui só como exemplo, a Secretaria de Comunicação, que o nome do programa é Transparência ao Comunicar. Nós estamos enxergando aí um orçamento próximo de 2.600.000 como orçamento para os próximos 4 anos.
governança, 3.600.000. Viabilidade com a segurança jurídica, então, na casa aí de quase 16 milhões. Outros programas, como gestão administrativa e financeira, na casa de 142 milhões. Cidade planejada, que é um dos programas, então, envolvendo a Secretaria de Planejamento e Habitação, na casa de 20.600.000. Educação, próximos 4 anos, um investimento próximo a 700 milhões de reais. Outro programa importante, que é o Santa Rosa, Minha Casa, Meu Lugar, que dentro desse programa está a Minha Casa Verde Amarela, na casa aí de 16.100.000. Turismo, 5.200.000. Dentro da Secretaria da Agricultura, tem o programa Desenvolver o Agronegócio, na casa aí de 60 milhões de reais. Dentro do desenvolvimento econômico, o programa Santa Rosa Empreendedora, na casa de 14.200.000. Desenvolvendo Cidadania, 30 milhões, que já é um outro programa, já envolvendo também desenvolvimento social. Então, num total de mais de 3 bilhões de investimentos, que eu vou colocar aqui por eixos, tá? Para a gente entender um pouco melhor. Então, quando nós desenvolvemos o nosso planejamento estratégico, a gente definiu todos os eixos para ficar mais fácil de a gente monitorar tanto as ações quanto as metas. A gente definiu todos os quadradinhos para ficar fácil de a gente monitorar os valores também. Então, como eu falei, nós temos o eixo institucional, o humano e social e o de infraestrutura e economia. Dentro do eixo institucional, que pega Secretaria de Governança, Secretaria de Comunicação, mais administração, nós estamos falando aí na casa de um investimento nos próximos 4 anos de 980 milhões de reais. Está incluída dentro desse institucional ainda a Procuradoria, o Planejamento e Habitação. Então, somando todo o eixo institucional, nós estamos falando aí de 1.160 bilhões de investimento. No eixo humano e social, que é os maiores valores, então, do nosso orçamento, na área da saúde, nós temos um investimento, então, de 878.937.000. No programa, no desenvolvimento social, é uma soma, né? São 30 milhões, mais 15 milhões, mais 20 milhões. Então, somando, junto com esporte e educação, nós vamos fechar 1.614.000. É muito dinheiro, é muito número, tá? Então, os valores do orçamento, eles estão bem altos. Dentro do eixo de infraestrutura e economia, que compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia, mais a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras e a Mobilidade Urbana, a gente vai ter 267 milhões de reais investidos nos próximos 4 anos. Eu trago aqui alguns dados mais voltados para
prefeitura, vamos dizer assim, porque o nosso orçamento ele se divide em 4, que é a prefeitura, mais Previrosa, mais a Câmara e mais a Fundação Municipal de Saúde. Então, eu trago aqui separado o que está na prefeitura, o investimento, então, de 1.926.727.000 de investimento nos próximos 4 anos. Aqui eu tenho ainda o consolidado do município, então, já indo para os finalmente, nós estamos enxergando um investimento para os próximos 4 anos de 3.049.770.000 reais como orçamento total do município. Aqui a gente traz também, para quem está acompanhando o que está impresso, então tem todos um slide de todos os programas e o que está definido de orçamento, tanto para 2026, 27, 28 e 29, e um total, que então fecha os 3.049 milhões, aberto então por programas. E para finalizar, então só trago um comparativo de valores, comparando com o nosso último PPA, que foi de 2022 a 2025, considerando que o orçamento de 2025, claro que não fechou ainda, mas a gente tem como orçamento 714.300.000 e que ele deve se consolidar até o momento. A gente não chegou ainda no final, totalmente final de junho, mas a gente já tem uma arrecadação próxima aí de 330 milhões. Então, olhando valores ainda que podem acontecer, com certeza a gente vai chegar dentro dos 714 milhões que está projetado. Então, essa comparação de 2022 a 2025, quando nós apresentamos aqui o PPA em 2021, nós estávamos prevendo um valor de orçamento de 1.810.544.000. Nós fechando o 2025, como está previsto e deve acontecer, nós vamos fechar em 2.450.158.000, uma variação na casa aí de 35%. Nós aplicando então esse mesmo percentual de variação, nós vamos estar chegando na casa de 4.100 bilhões de reais em investimento nos próximos 4 anos. É um valor bem considerável. Pessoal, ficamos abertos a perguntas, dúvidas. Agradecer aqui a Liesche, que puxou toda essa parte de informações e foi cadastrando todos os programas, todos que colaboraram. E é um trabalho que a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque precisa acontecer, tem que ser algo com os pés no chão. E, levando em consideração os parâmetros que a gente tem, é possível sim a gente alcançar um valor muito próximo desses 4 bilhões que a gente coloca aqui com a soma de variações. Seria isso então, Ademir. Obrigado, Ademir da Rosa. Mais algum representante do Executivo no momento? Não? Então, não havendo no momento nenhum do Executivo, vamos abrir espaço então para a participação dos vereadores presentes, sendo que os interessados, por favor, se inscrevam.
Primeiro, então, algum vereador da mesa? Vereador Vitor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os membros aqui do governo que está aqui, Maicon. Eu só gostaria, são muitos números, né? A gente está aqui analisando essas projeções e às vezes fica meio difícil de entender a forma como você chega a esses números, né? Mas eu gostaria de me deter aqui na última folha, praticamente, que é o comparativo de 22 a 25, onde a variação média aí de 35% entre o que foi apresentado no PPA anterior e o que foi realmente realizado aqui neste período pela Prefeitura. Números que nos enchem de orgulho, até porque a gente tem aí essa possibilidade de prever para o próximo PPA que está sendo apresentado hoje um crescimento equivalente, talvez, a isso aqui, embora a gente sabe que tem questões de política econômica, tem realidades aí que podem mudar nos próximos anos. Mas eu gostaria de só um esclarecimento aí ao pessoal da Prefeitura, dessa projeção feita no PPA sendo apresentada hoje, se tem algum item aqui que poderia ser considerado que pode dar menos, né? Porque a gente sabe que isso é uma questão que varia conforme diversos aspectos, mas se nós temos aí, que a gente falasse, né, Demir, da tua última fala, a gente poder imaginar que vamos chegar aí perto de 4 bi nesse período, se isso, vamos dizer assim, vocês acreditam que isso pode se realizar realmente ou é apenas um exercício de cálculo? A princípio, Vitor, todo o planejamento baseado, então, nos parâmetros, a única diferença que a gente enxerga nesse momento, até se a gente pegar e olhar friamente, nós estamos falando que em 2025 a gente tem um plano, um orçamento de 714 milhões. Se nós olhar para 2026, nós estamos enxergando 671, que ele diminui um pouquinho para o próximo ano, devido nesse ano ter aumentado um valor um pouco maior devido a obras do aeroporto, enfim, outras obras grandes que então tem uma arrecadação. Mas a princípio ele continua estável em todos os programas. Então, o primeiro vereador inscrito, o vereador Regis. Boa noite, presidente, secretário Maicon, todos os representantes aqui do nosso executivo municipal, todos os nossos colegas vereadores. Como é bom ver essa casa aqui cheia de vereadores para nós debater aí, né, o plano do nosso município e também a comunidade que está aqui participando. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco, comunidade que também nos acompanha pelas redes sociais. Dizer, presidente, que a gente tem estudado bastante esse plano que está disponível aí para a comunidade, né, consulta, e a gente tem elencado esse plano também com o plano de governo da atual gestão. Então a gente tem, né, tentado analisar aí para ver se está realmente tudo ali que foi proposto, né, pela atual gestão para a comunidade, que teve o êxito na eleição. E em cima disso, presidente, a gente a gente sabe sim que as principais emendas ali, valores, é na LDO, mas a gente está apresentando algumas emendas aqui ao plano que a gente não está vendo aí a previsão. Tem duas delas aqui que são um pouco mais, que são bem mais relevantes, né, com relação a valores que a gente já protocolou, inclusive já está no sistema aí, e outras aí que são mais simples, que a gente apresentou. O Maicon estava aqui conosco na legislatura passada, por exemplo, da Casa de Passagem, lá da Causa Animal, que a gente apresentou uma emenda lá, solicitando, né, a sala do centro clínico para o tratamento dos animais, e essa emenda foi derrubada pela legislatura passada, onde nos alegavam que isso já estava previsto pela gestão, e até hoje não saiu. Então a gente está apresentando ela novamente, tá?
para que a gente tenha contemplada a causa animal, assim como também nós estamos achando ali que a parte da promoção aqui, o bem-estar animal, os 25 mil, 561 mil ali que está inicial, a gente também está achando que é um valor irrisório, principalmente pela situação que nós precisamos enfrentar no município. Nós temos muitas questões de chipagem, muita questão de castrar animais, né, e principalmente ali a questão de ações voltadas à preservação do bem-estar animal. Então, a gente também está apresentando uma emenda com relação a isso, que, né, já está protocolado no sistema. Nós estamos apresentando novamente, né, porque a gente vai protocolar novamente o projeto do IPTU Verde. Então, nós estamos apresentando novamente essa emenda aqui também ao plano, para que ele esteja ali e depois a gente esteja com esse recurso aí na LDO. E também nós estamos apresentando aqui, que eu tenho que reconhecer aqui, um importante projeto de lei apresentado pelo vereador Nazi, um importante projeto de lei, que é o Bolsa Atleta, que também está tramitando, está sendo discutido dessa casa, e ele não tem previsão no plano. Então, a gente também está apresentando uma emenda com relação a isso, para que a gente possa discutir, e o pessoal pode me questionar de onde vocês tiram esses valores, de onde vem esse valor. Nós não estamos apresentando nada diferente, por exemplo, do que foi repassado ao futsal. Nós estamos apresentando algo próximo a isso, para nós ter também a formação aqui, o auxílio, o incentivo a novos atletas. Então, de antemão aqui, parabenizar, Ademir, eu sei que você é um dos profissionais aí que puxa todo esse plano, que tem o conhecimento nessa área. Acho que assim, importantíssimo a gente detalhar todo esse plano. Nós ainda estamos estudando para nós discutir ele aqui em plenário, né? Mas discutir que a gente tem, dizer que a gente tem também outras ações importantes aqui que nós entendemos que devem estar contempladas. Né? Então é por isso que a gente vai estar apresentando essas emendas, né? Já dizer de antemão novamente, vereador Nazi, a importância do teu projeto que você colocou aqui, né? Mas que nós não adianta nós ter o projeto depois e nós não ter orçamento. Acho que nós temos que ter orçamento para nós tirar esse projeto da gaveta e para nós executar ele, né? Então, por isso que a gente está apresentando aqui. E só um questionamento aqui, Ademir, que a gente tem para a gestão, que a gente já viu o anúncio da nova escola de educação, ensino fundamental, e a gente está vendo aqui no orçamento um recurso aqui, posso não ter entendido, né, mas para construção, ampliação, remodelagem de prédios escolares, 800 mil, se seria isso ali, ou se tem algum outro recurso para esse projeto, ou se essa escola vai vir de algum recurso federal. Seria isso. Alguma manifestação? O Ademir vai responder. Em relação a essa nova escola, ela é um recurso que já tem a previsão no orçamento desse ano. É um recurso próprio do município vinculado à educação. Então, ele já está incluído no orçamento desse ano. Incluído não, mas já está disponível para... Tá. E ele não precisa estar no novo plano? Não? É que aqui, nesse plano, o PPA, a gente tem que ver o que tem que estar contemplado. É a questão da construção das escolas. Não podemos nos ater muito a valores, porque aqui estabelece a questão dos programas, das ações. Então, essa ação para a construção de escola, ela já está contemplada. Tá? Perfeito. Não, ela não precisa aparecer, vereador, porque ela é para esse ano. E o plano é para o próximo? O plano é a partir de 2026. Perfeito. Então, isso quer dizer que ela sai esse ano? Ah, bem. Não? Então, maravilha. Sai a questão da... Na verdade, eu acho que dá para reforçar o que o Rafael está comentando. Nós temos que focar nas ações e nos programas. Quando vai conseguir concluir a escola esse ano ou não, com certeza não vai conseguir terminar ela, mas os recursos estão e que vão passar a compor o novo orçamento já para o próximo. Não,
Perfeito, entendido. Que vai ser licitada esse ano e já tem recurso para ela. Isso aí. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, Rafael Rufino. Boa noite, presidente Quick, secretários que se fazem presente, também vereadores e população que nos acompanha presencialmente, quem está em casa. É mais para fim de informação mesmo, o PPA, ele é a lei que vai direcionar e vai dizer quais serão os programas e as ações a serem desenvolvidos nos próximos 4 anos. Se não me falha a memória, nem precisaria até falar em orçamento, porque orçamento depois tem as leis, as diretrizes, e aí vem a lei orçamentária recém para tratar. Então nós temos que falar de programas e ações. Eu acho que poderia só, Ademir, para uma futura oportunidade, a gente, quem sabe, envolver os outros secretários. A gente fazer um tempo maior de audiência para explicar quais as ações. Por exemplo, quando o Regis fala que apresentou uma emenda para construir o atendimento para o bem-estar animal, essa ação já está contemplada no PPA, que é a ação 1296. Da mesma forma que a ação de recursos de apoio para o esporte, ela já tem a ação 1054 que fala dos repasses para as entidades, universidades e outros. Então, existem as ações que aqui foram apresentados só os programas. E dentro dos programas são diversas ações em cada secretaria e que lá, sim, item por item, tu vai poder atender. Não precisa ter um nome, viu, Nazes? Por exemplo, não precisa ter um nome específico. Tem que ter o Bolsa Atleta. Porque se criar um programa, o município fazer um convênio, assim como já fez com o Quizimíria, é uma forma de incentivar o esporte, e já está contemplado essa modalidade de transferência de recursos. Então, acho que seria até mais necessário de avançar mais até nas ações para poder explicar de linhas gerais. Como a questão da escola. Certamente tem, eu não cheguei a ler da educação, mas tem lá previsão de construção, manutenção de infraestrutura escolar. E ali depois você vai trabalhar na questão de orçamento, suplementa por decreto, ou manda uma lei nova para fins de injetar os recursos necessários. O que chama a atenção de nós é o orçamento. Eu lembro que na campanha de 2012, o Vicine fazia um gesto, né, que ia ter 1 bi para governar o município em 4 anos. Isso dava 250 milhões por ano. Agora nós estamos quase falando 1 bi por ano. Isso demonstra o quê? Demonstra que Santa Rosa não está parada, Santa Rosa não está estagnada, e sim ela está em pleno crescimento e desenvolvimento. E esse pleno crescimento e desenvolvimento faz com que nós tenhamos mais recursos para poder implementar melhorar o que já tem, criar novas ações e, em cima disso, avançar nas políticas públicas. Então, nós falando de 2013 para 2026, são 13 anos, cara, de 250 nós passamos para 1 bi, são 3 vezes mais. É uma evolução muito grande e importante, que demonstra que a gente está num caminho certo e que a população vai ganhar com isso. Então, queria só, em linhas gerais, fazer essa complementação sobre a questão geral do PPA, e acho que seria uma outra oportunidade a gente poder ter explicações melhores das ações, né, para poder compreender e avançar nesse debate. Por exemplo, quais são as ações para a agricultura, entende? Vai ver na lei, no anexo, tem um monte de ações, mas aqui na apresentação a gente acaba passando só olhando o programa global e não olha as secundárias. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael Rufino. Próximo vereador inscrito, vereador Nazi. Senhor presidente e membros da comissão, quero fazer uma saudação ao secretário Ademir, ao secretário Maico Zamboni, que é um colega aqui da casa, que está cedido, né? Faz um belo trabalho lá. E, se me permite, o Ademirzinho, esse, né, é assim que são chamados, a Liege, que é o time que
que assim, vamos dizer, cuida desse arcabouço, como diz lá em Brasília, né? Esse grande PPA, que é o plano plurianual, pegando os 3 anos dessa gestão e 1 ano da próxima. Mas eu acho que os colegas foram, né, já o Rufino definiu bem, e vocês também no conceito, é o momento dos programas, eu diria assim, do atacado, né, o varejo, que seria as coisas onde a gente quer enxergar mais, é o orçamento, a LOA, né? Isso vem depois. Então, minha passagem aqui, ilustres e respeitosos membros do Executivo, é para cumprimentar vocês por esse trabalho que não é fácil. Ali é o coração, né? Vitor, é o coração, Enzo. Eles é o pessoal que... Então, eu vou lá algumas vezes, encontro vocês lá e sei do quanto isso exige competência e estudo para mexer nesses números, para que eles continuem sempre positivos. E também cumprimentar por essa elevação, né? 1 bilhão por ano, secretário. Realmente é um número que vai causar, né, notícias aí na região. É um número realmente muito expressivo e vai, né, com certeza, dar muitos frutos em todas as coisas que os vereadores estão propondo, que o Executivo tem. E é isso, pessoal. Agradecer pela presença de vocês e dizer que estamos aqui para corroborar e contribuir positivamente com esta audiência. Obrigado. Próximo vereador inscrito, Luiz Martins. Senhor presidente, colegas vereadores, secretários de governo e demais, a população nos acompanha aqui presencialmente, e também para os meios de comunicação. As minhas dúvidas são geralmente, já como vamos falar de programas, né, não de valores, eu gostaria de saber se caso houve uma consulta pública, principalmente nos conselhos, que eu acho que o Ademir também militou muito nos conselhos, a gente sabe que vem muitas ideias e muitas demandas importantes dentro desses conselhos, né? Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente. Eu gostaria de saber se esses programas tiveram alguma consulta, né? Porque além da questão da gestão, acho que é importante nós consultarmos a população de Santa Rosa, para saber, nós representamos a população que indica várias. Eu indiquei uma creche, o vereador Enzo indicou creche, acho que tem o vereador Cléo também, mas nós precisamos ver quantas dessas creches realmente querem ser viabilizadas. Concordo com o Rufino, é um valor muito substancial, muito bom, e que a gente quer que esse valor seja bem empregado na população para atender, pelo menos, a maior parte das demandas. Eu acho que é isso que a gente vem buscar. E, inclusive, a gente sabe que vai ter que buscar valores federais para efetivar muitas dessas demandas que a gente vai ter na cidade, né? Por mais que seja um valor substancial grande, a gente sabe que existem muitos investimentos em Santa Rosa e que vão usar muito desse valor que está sendo apresentado aqui para nós. E acho que é importantíssimo você ia também fazer essa consulta. Concordo com o Rufino. Acho que nós precisaríamos ampliar mais essa discussão do PPA, ampliar uma audiência pública maior, com mais entidades, convidando as entidades que estamos aqui nessa Câmara, né, para escutarmos toda a população de Santa Rosa e podemos discutir. Tenho certeza que o vereador Regis está se debruçando sobre o PPA, assim como eu estou fazendo, né, para fazer alguns apontamentos, algumas indicações nesses próximos dias, e para nós votarmos realmente as demandas que a população de Santa Rosa precisa. Porque a gente vê grandes obras e grandes indicações, mas também temos que conversar com a população, para saber o que a população realmente precisa. Se é que é um Bolsa Atleta, com investimentos no esporte, para todas as camadas do esporte, se é que é pensando no meio ambiente, que é tão importante que a gente vê várias ações que acabam afetando o meio ambiente, e a gente tem políticas de reposição, de busca de recursos para fazer essa transição, ou da saúde, que tem um orçamento enorme, muito maior que muitos municípios, a gente acompanhou aqui, né? E precisamos, sim, que esse orçamento seja bem empregado e bem usado. E nada melhor que seria uma audiência pública mais ampla, com mais secretários aqui discutindo cada sua pasta, apresentando para nós vereadores, para nós podermos realmente olhar com toda a transparência necessária para fazer os investimentos que são tão necessários. Mas tenho certeza que vai ser bem empregado esse valor, porque nós vamos estar aqui acompanhando, fiscalizando cada empregamento desses valores, mas gostaríamos que fosse mais ampliado. Uma sugestão minha ao presidente da Comissão de Fiscalização, que fizesse uma audiência talvez mais amplificada,
buscando mais entidades que possam contribuir e nos trazer mais uma visão do todo que a gente precisa fazer. Acho que essa é a minha contribuição nesse momento, até nós fazemos, porque a gente sabe que vai ter uma votação, onde nós vamos discutir muito mais toda essa parte também dentro dos próximos dias aqui na Câmara. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz, nós vamos analisar a proposta na comissão, tá? Com a palavra o Poder Executivo, então. Só respondendo a pergunta do vereador Luiz, sim, tem participação. Nós já apresentamos o nosso PPA para a Fundação Municipal de Saúde em audiência. Foi, inclusive, colocado algumas sugestões que foram acatadas antes, inclusive, de chegar aqui para a Câmara. Então, a gente já fez algumas alterações que eram importantes, foram aceitas tranquilamente pela gestão, porque é importante o direcionamento de algumas ações. Todos os secretários municipais, eles participaram, inclusive foram apresentados no momento específico na reunião dos secretários, todas as ações, todos os programas, no mesmo formato que a gente fez aqui. E claro que tem os direcionamentos conforme o plano de governo, que gostei, Regis, que está acompanhando, e a gente faz isso no dia a dia, acompanhando e fazendo o monitoramento de todas essas ações. Lembrando também que esse PPA foi apresentado em audiência no Conselho Municipal de Assistência Social, também foi para a Educação, Conselho de Educação, também foi apresentado, e além disso teve uma audiência pública prévia, né, onde todos os conselhos estavam convidados, né, mas onde não teve a participação efetiva. Mas, a princípio, Educação, Desenvolvimento Social e Educação, foi apresentado esse PPA. Próximo vereador Enzo Fontana de Mello. Senhor presidente, representantes do Poder Executivo, secretário Ademir, secretário Maicon, demais vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário ou pelas redes sociais também. Eu acho que a colocação que os demais vereadores trouxeram, talvez fica uma sugestão. Eu gostei muito da apresentação que ficou a parte da Fundação Municipal, ficou mais detalhado. Talvez, se fosse possível, Ademir, na próxima, mais para frente, né, também, a gente conseguir. Mas fica a sugestão, para caso a gente não esteja aqui, mas para que quem estiver, a gente possa ter mais detalhado, até com algumas métricas, enfim, para comparação. Porque a gente tem os programas ali que foram descritos, enfim, para a questão da educação, da assistência social, da habitação também, mas eu vejo que a parte da fundação a gente consegue compreender de uma forma mais clara, até por ter mais especificado cada ponto. E eu acho que a parte da participação da população ela é bem interessante e vem de encontro. Quero parabenizar quem está aqui no plenário, principalmente o pessoal do 15 Milhas. Ontem a Anne me mandou mensagem e disse que estaria aqui. Eu acho que este é um dos principais momentos para a população também abraçar e estar presente. Então, sejam sempre muito bem-vindos ao plenário, porque esta é a oportunidade da gente também poder discutir, e nós, como representantes do povo, imagino que seja o nosso papel abraçar e trazer essas demandas para cá também. Então, fica essa minha colocação, além de dizer que os números que a gente vê, que estão demonstrados, são frutos de uma boa gestão e de responsabilidade com o dinheiro de quem paga os seus impostos. Então, gostei muito de ver os programas que estarão desenvolvidos, se tudo ocorrer dentro do programado, mas que a gente possa também, daqui para frente, ver, talvez, subdividido aí de cada pasta. Seria isso. O próximo vereador inscrito, o vereador Osório.
Primeiro, parabenizar o nosso presidente da mesa, que está tocando essa audiência pública, o Quick. Falar no nosso estilo mesmo, que pelo nome a gente quase nem fala, né? O Enzo, também o De Conte, e os Ademir aí, né? O Ademir Pias era meu colega lá do Hospital Vida e Saúde, né? E o Ademir da Rosa, aí, que a gente se encontra a cada 4 meses, tem a prestação de conta da saúde, né? Dos quadrimestres. E o Michael Zamboni, que é o nosso colega, está cedido lá. E a Eliege, que eu sempre digo para as pessoas que gostam de trabalhar com números, os contadores, eles são tipo super gênio, né? Quero dizer para vocês de que pelos anos que estou aqui, viu, vereador Rufini e meus colegas aqui, meus colegas vereadores, vossas excelências que estão aí no plenário, Jair, os números apontados aqui, que foram lidos aqui do PPA, são cifras astronômicas. E eu diria com muita segurança e tranquilidade, pelos anos que estou aqui na Câmara de Vereadores e pelo que acompanho, praticamente não deixou perguntas, Enzo. Porque isso aqui é uma apresentação de um programa de governo para os 4 anos. E o que eu entendi desse PPA, e comparando as outras legislaturas que eu acompanhei, são números assustadores. Quando são números assustadores, é uma demonstração de muita coragem da administração municipal, do conjunto da obra. E aqui eu tenho que dizer que isso tem toda uma influência dos vereadores que dão sustentação ao governo e o prefeito mantém Itaquari, e essa boa relação que tem com todos os deputados de ambos os partidos. Porque, veja, semana passada, o próprio Regis anunciou aqui que está indo a Brasília lá, que vai vir 15 milhões, Regis, lá para o aeroporto. Veja. Não, tudo bem, mas estou falando dos 15 milhões lá para o aeroporto. Então, tu veja que esse dinheiro, se eu não me engano, ele já aparece nas percentual aqui. Então, veja de que toda essa estrutura para formar esse PPA aqui, ó, e que, imagina quantas vezes, anos eu já estou aqui, quantos PPA eu já passei, quantos LDO, LDO e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque lá sim, lá na frente, daí sim vai ficar bem como o Regis falou. Eu quero saber se vai sair o recurso para tal, lá sim. Agora é uma formação do conteúdo, agora ele já consta na cifra ali. Está aberta a cifra, tanto para o esporte como a parte que eu cuido muito e observo muito a parte da saúde. Eu vou fazer uma pergunta aí da área da saúde. E parabenizar aqui a união dos 15 milhas que estão bem representados aqui, ó. Vocês continuam firmes e fortes e batalhando. Se tem que alterar estatuto, se tem que mudar, alterem, façam o que tem que fazer para que vocês consigam, talvez não naquele dinheiro que vocês desejam, mas que vocês tenham a colaboração desejada do município, porque quando vocês vão para fora, vocês não dizem eu sou de Santo Cristo. Nada contra a cidade de Santo Cristo. Vocês dizem eu sou de Santa Rosa. E aqui eu quero parabenizar vocês e todas as entidades que nós temos aqui do esporte, as gurias do futebol salão, a gurizada de Santa Rosa, enfim, quando eles vão, ganham os campeonatos,
eles mencionam o nome da cidade que nós escolhemos para morar e para viver. E nós aqui, como vereadores, aqui os 15, nós estamos aqui para fazer o possível e o impossível, né, Deconte? Para fazer com que essa administração faça uma boa governança. E aqui eu queria fazer uma pergunta de modo geral, assim, ó, ao Ademir. Você falou ali 2 cifras de valor da saúde, fundação, né? Porque nós, dos 497 municípios, só tem uma cidade que é municipalizada, que é Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, né? É um altar aqui. Tu falou em... tu citou um número, 1 bilhão. É isso? 1 bilhão. O orçamento está previsto 878 milhões. Mas aplicando o que tem aumentado nos últimos 4 anos, vamos chegar muito próximo a 1 bilhão de investimento Pois em justo. saúde. Esse número eu não esqueci. Então, esse número significa que nós vamos ter mais saúde. E Santa Rosa, eu já citei esses tempos aqui nessa tribuna e disse que nós fomos para a história e estamos indo para a história, que daqui uns dias, daqui uns meses, se inaugura, então, a cardiologia ali, e daí vocês vão ver aqui quanto vai crescer essa nossa querida Santa Rosa na saúde, quantas ambulâncias vai vir por dia, vai desenvolver tudo no geral. E eu não tenho praticamente pergunta para fazer, mas era nesse sentido que eu queria te dizer de que já está mais ou menos ali, bem colocado nas colocações da área da saúde, mas dizer para vocês que continua firmes e forte fazendo a parte de vocês lá, e nós fazendo a nossa parte aqui na Câmara de Vereadores, e um abraço a todos e uma boa audiência pública para todos nós que estamos aqui. Obrigado, vereador Osório. Acho que o vereador Regis quer fazer mais um questionamento? Antes de nós abrir, então, para os da população no geral. Presidente, eu só queria deixar claro aqui que a gente sabe, sim, que esses valores são colocados no orçamento, né? Porém, não tem nenhum impeditivo de nós colocar no plano. Não tem nada que impede. Nós queremos fazer um debate mais aberto, não uma coisa genérica. Nós queremos abrir esse PPA para a comunidade. Tá? Se fala aqui em 3 bilhões. Sim, mas nós queremos saber as ações diretas ao contribuinte, à comunidade. E por isso, presidente, eu gostaria de mostrar aqui um exemplo aqui também, ó, que aquilo que é bom a gente tem que elogiar. O plano plurianual de Ijuí, do Progressistas. Aonde está aqui, ó, que o governo municipal, por meio da Secretaria de Planejamento, está fazendo reunião nos bairros e distritos, debatendo o plano 2026-29. Toda a comunidade está convidada a participar. Encontro em bairro por bairro, aonde a comunidade está trazendo suas demandas, a gestão está ouvindo essas demandas, para definir de uma forma participativa a destinação desse orçamento. Então é sobre isso aqui que eu gostaria de dizer. Eu respeito a forma com que essa gestão trabalha, as suas ações, reunindo só a sua base de governo, só os seus secretários e os seus vereadores, mas eu gostaria de deixar claro para a comunidade que essa é a minha função enquanto vereador, questionar, legislar e propor. E é para isso que a gente está fazendo essas emendas. Obrigado, presidente. Presidente, acho que só para nós esclarecer, porque primeiro que aqui nós estamos um local aberto a toda a população de Santa Rosa. Ninguém está proibido de entrar aqui. E foi amplamente divulgado, então a população sim foi convidada. Eu acho que o secretário falou antes, e se não me eu vi no jornal, teve uma audiência pública lá no município, teve apresentação no Conselho de Saúde, teve apresentação com os outros conselhos, então não está se tratando de algo sigiloso aqui, que ninguém possa participar e escutar. E quando nós
falamos aqui, até falei antes para a Ana, disse, olha, que bom que tu veio aqui, porque muitas vezes algumas pessoas não... as pessoas usam rede social para criticar, para reclamar, para pedir, quando tem uma audiência pública, seja o assunto que for, não aparece. Hoje nós temos em bom público, inclusive já agradecer a presença dos acadêmicos da Unijuí de Direito, que logo teremos uma outra oportunidade de reunião. Esses são os momentos que a população tem que participar e sugerir. E dentro do que nós falamos aqui, eu sempre digo as principais demandas, Osório, o asfalto, a rua, a construção de uma nova escola, os convênios com entidades, a manutenção das ações que estão sendo desenvolvidas nas mais diversas secretarias, todas elas já estão previstas dentro do PPA, dentro dos programas e das ações. Então, só queria complementar nesse sentido. Muito bem, vereador. O secretário Ademir da Rosa. Que bem colocado, Rafael. Mas, assim, tem um momento também, tem as emendas, tem que ser analisada. Dentro dos arquivos que foram enviados já para a Câmara, para todos os programas já tem ações, tá? Eu acho que só para reforçar, eu trouxe o exemplo da saúde, mas dentro dos documentos enviados para a Câmara já consta detalhado de todas as secretarias. Então, vai ter, sim, com certeza, subsídios para ter essa discussão. Quero pedir licença, tenho um compromisso agora também. Peço licença para me ausentar. Obrigado, Ademir da Rosa, pela presença. Mais algum vereador interessado? Então, não havendo mais vereadores, nós abrimos inscrição para os demais presentes interessados para realizar perguntas ou observações, sendo que estamos recebendo inscrições. Alguém da comunidade? Não? Sejam bem-vindos, pessoal da Unijuí, então, sempre bem-vindos a essa casa, tá? Tem um inscrito? Anne? Sim, sim, pode sim, com certeza. Vamos levar o microfone aí, Anne, só um pouquinho. Então, boa noite a todos. Agradecer pelo espaço, né? Vou reforçar algo que o Rufino falou também. Eu acho que estava em todas as redes sociais, né? Estava em vários locais, vi vários vereadores fazendo convite para a população para se fazer presente hoje. E é isso, as pessoas não vêm. É mais fácil falar nas redes sociais mesmo. Hoje virou isso. Ou encontrar um vereador na esquina e reclamar, ou reclamar do prefeito, ou alguma coisa assim, mas a nossa parte a gente nunca faz. Nunca faz. É a primeira vez que a gente está aqui hoje, porque eu noto a necessidade. A gente está ligado no esporte aí direto. Até falei para o Regis, ano que vem a gente completa 10 anos. 10 anos sobrevivendo do esporte. Sobrevivendo, literalmente, assim, do nosso esporte. Porque talvez a gente nunca teve voz, porque a gente talvez procurou os lugares errados, né? Ou achou mais fácil. Eu falo, hoje eu cresci muito nesse sentido, porque antes eu reclamava muito nas redes sociais. Para quê? Hoje eu entendo que precisa, sim, buscar as pessoas competentes, né, ir lá, buscar o secretário de esportes, buscar o prefeito e buscar outros meios. E as pessoas se acomodam e acabam não falando. Nós estamos hoje aqui porque tenho minha escolinha. Esse ano a gente conseguiu ser contemplado, o prefeito nos apoiou no nosso projeto. Nós temos 30 vagas, né, do atletismo nas escolas. A gente dá aula para Escola da 15 de Novembro, Érico Veríssimo e Santa Rita. E a gente faz um outro trabalho também do ProEsporte, que é do governo do Estado, com alunos da PAI e da APADEV,
e outros alunos da escola, de outras escolas também. E eu acho importante essa colocação. Nós não temos um Conselho Municipal do Esporte. Há muitos anos, né, Rufino? Quando era a gestão do Rufino, a gente tentou fazer. E o quanto é importante esse Conselho Municipal do Esporte. Porque é importante o Conselho Municipal da Saúde ou da Assistência Social, onde discutem. E assim a gente não tem com quem discutir. E hoje eu fiz convite para muitas pessoas ligadas na área do esporte e ninguém apareceu. Só veio nós. Com os meus aluninhos, os pais, que moram lá fora no interior e vieram, deixaram seus afazeres e estão aqui porque querem o melhor para os filhos. Eu tenho a Lara e eu tenho a Júlia aqui, que ninguém falou em nenhum momento aqui, mas as duas ganharam no último campeonato, que teve agora, que a gente competiu lá em Porto Alegre. No dardo, nos 400, nos 800, elas ficaram classificadas. Se vocês forem olhar lá no ranking estadual, elas vão estar. E elas representaram Santa Rosa. Elas não correm por outra equipe. Elas são de Santa Rosa, mas ninguém falou o nome delas. Né? Só queria fazer uma colocação. E o que me trouxe aqui hoje, Maicon, que conhece já também a nossa luta, eu tenho o apoio hoje dos pequenos, mas eu tenho os adultos, que eu também queria um aporte. Né? E o Bolsa Atleta, para nós, é muito importante, sabe por quê? Porque eu tenho o Carlos, que não tem condições de comprar um tênis. E hoje, o meu projeto, ele atende crianças e adolescentes de escolas, e o Carlos não está mais na escola, porque já tem 18 anos ou já está trabalhando, e luta muito todos os dias. Então, esse olhar eu queria pedir. Eu tenho abertura para falar, sim, com o Cauã. Ontem nós conversamos, ele está nos auxiliando muito, mas eu acredito que esse é o momento para a gente pedir também esse olhar especial para aqueles atletas, para aquelas pessoas que não têm condições de se manter e muitas vezes abandonam o esporte. E a gente perde grandes talentos. Não é só no nosso atletismo, né? Em todos os esportes também é difícil. Então é isso. Gostaria de deixar aí um recado e agradecer a minha equipe, agradecer a todas as pessoas que estão aí nessa luta com nós. Valeu, brigadão, tá? Muito obrigado, Anne, Cláudio também, todo o pessoal do 15 Milhas, as alunas campeãs aí, parabéns, tá? Mais algum interessado? Não havendo mais interessados em usar a palavra, solicito aos representantes do Poder Executivo se desejam realizar as suas manifestações finais. Secretário Maicon Zamboni. Ok. Parabéns ao 15 Milhas, parabéns às meninas, né, pela essa conquista. E a gente citou 15 Milhas, né, mas nós temos outros atletas do município, como até tiro esportivo, hoje nós temos aí que estão se destacando em nível nacional. Né, nós temos um clube aí a gente vai nos próximos dias fazer uma mediação junto com o prefeito, e estão em destaque nacional, né, e são pessoas aí da nossa comunidade que estão buscando correndo atrás dos seus sonhos. Né. Cumprimentar a minha professora Fernanda, né, prof? Né, sou formado em Direito também, e a prof. Fernanda foi minha prof, né, minha coordenadora também do escritório Modelo. Né, temos uma boa parceria ali também nas participações lá das turmas, né? Então, cumprimentar você e cumprimentar todos os alunos de Direito. Não é fácil, né, gurizada? Mas estamos aí, né? Presidente, então, agradecer este momento, agradecer a todos os vereadores, agradecer a comunidade, né, que esteve presente, né, deixou suas casas nos frios, meus colegas, né, do Ademir Rosa, também que coordenou toda essa parte do PPA, o Ademir Lopes, a Liege, o Ademir Pias, toda a equipe, todos os secretários que se juntaram, se uniram para fazer essa apresentação e buscar o melhor caminho para a nossa comunidade. Então, Santa Rosa vive um momento muito especial de crescimento, né, transformação da nossa cidade. Vocês podem ver, andar nas ruas ali e ver obras para todos os lados. Tudo isso é comprometimento numa gestão que pensa na comunidade, que ela pensa onde gastar o dinheiro da melhor forma possível, não esbanjando, mas sim aplicando naquilo que é essencial, né? Tanto na saúde, esse ano passado nós aplicamos em torno de 24%, né, Ademir?
do orçamento, né? Era o mínimo legal, o pessoal do direito é 15%, nós aplicamos em torno de 23% e quase 24%. Esse ano também devemos aplicar, já passamos uns 3% mais ou menos do mínimo legal e devemos aplicar mais ou menos em média daquilo que foi aplicado no passado. Tá? Então tudo isso, esse comprometimento que essa gestão tem com as pessoas, gastando naquilo que é essencial, gastando, economizando do que dá para economizar, mas se investindo. Que é muito bom andar nas ruas com asfalto, muito bom andar e levar seus filhos, como eu tenho uma filha pequena, levar numa praça e lá ter um parquinho para a criança brincar, ter um espaço de lazer, né? Nós pais, tudo isso é fruto de uma administração que tem esse comprometimento com a comunidade. Seria isso, presidente, e desejar agradecer. E estamos à disposição, tá? Tanto na Secretaria de Administração de Fazenda, tanto nas secretarias, diversas secretarias que nós temos lá, para daqui a pouco, eventuais dúvidas, ser sanada. Muito obrigado, senhor presidente. Queremos agradecer, então, a presença de todos, as pessoas presentes aqui, o pessoal do Executivo, em nome do Maicon, do Zademir, né, da Liege. Então, agradecer a presença de todos, colegas vereadores também. E damos por encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos. Que tenhamos todo um excelente final de semana. Uma boa noite. Que os vereadores que quiserem ficar, nós vamos ter reunião extraordinária do CCJ, então, tá? Todos os vereadores convidados. Muito bom isso.